Aleluia! A nossa força é estar na presença do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então hoje nós vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Aleluia! Graças a Deus. As 7 cartas do Apocalipse. Glória a Jesus. Vamos fazer uma oração. Já tem 10 minutinhos, já passou o nosso tempo, mas nós vamos ser bem rápido. Essa aula de hoje ela não é muito demorada, não. Rápido a gente termina, até 9 horas vamos terminar. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento. Apresentamos diante do Senhor o ministério do ensino, Pai. O ministério da sabedoria, Pai. Do entendimento, do conhecimento da graça do Senhor. Aqui estamos neste momento para aprender mais, que o Senhor possa semear a semente do saber em nossas vidas, porque é o que esperamos do Teu Espírito Santo nesta noite. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença, obrigado pela presença de cada um de nós neste lugar, no nome de Jesus. Fala amém. Graças a Deus. Qual que é a aula de hoje? Quem lembra? É de número... A nossa matéria de hoje, da nossa revista, é a igreja. A igreja. Eu não me lembro se nós falamos da igreja de Pérgamos. Agora nós vamos falar da igreja de Tiatira, não é isso? É a página 41. Deixa eu ver se é isso mesmo. É porque eu estou dando outras aulas e outras. Aí eu esqueço, não dá para mim. Vamos ver aqui. Eu dei a de Tiatira aqui já. A da Pérgamos. Deixa eu ver. Para lembrar. Qual foi a que eu dei a última? Louvado é o nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos ver a da Tiatira mesmo. É a lição 6. Amém? A lição 6. A igreja tolerante. Amém? É a página 43. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Textual da lição. Vós, textual daí na página 43. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça. É uma pergunta. E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel e o fiel? 2 Coríntios capítulo 6, 14 15. Nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Amém? A igreja de Tiatira, ela, segundo a segunda carta de Apocalipse, o que o Senhor Jesus escreveu a João, ela é a 4ª igreja. Lição aplicada. O verdadeiro amor tudo suporta, mas não pode tolerar o pecado. Porque o amoroso Deus exige santidade e justiça de seus filhos. Amém? A lição de hoje, ela tem aqui também na página 44, um objetivo de quê?
identificar as principais características da igreja de Tiatira, saber que se tratava de uma igreja rica em obras, conscientizar-se de que o verdadeiro amor não é cego para o pecado. Tá bem? Então, 3 tópicos para nós aprendermos hoje sobre esta igreja: identificar as principais características desta igreja, que é a Tiatira, saber que ela se tratava de uma igreja rica em obras, e conscientizar-se de que o verdadeiro amor não é cego para o pecado. E a leitura bíblica em classe, amém? A leitura bíblica em classe é Apocalipse 2, versículo 18. Vou fazer a leitura aqui, do 18 ao 25. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem olho como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerastes Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E deis-lhe tempo para que se arrependa das suas prostituição. E não se arrependeu. Eis que o porei numa cama, e sobre o que o adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte aos seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos os quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Amém? Diz amém. Graças a Deus. Então nós acabamos de ver aqui a leitura a qual a palavra está contando aqui, esses versículos, sobre a característica da igreja de Tiatira. E aqui ela já está dizendo tudo, e é sobre isso que nós vamos falar neste momento. A introdução ao comentário sobre aquilo que nós lemos. Ao contrário de Éfeso, a igreja em Tiatira fizera-se conhecido pelo amor, mas se a primeira foi elogiada por odiar os maus, a segunda foi repreendida por tolerar o mal. Aquela faltava amor, e a esta o amor até sobrava, mas nenhum dos dois amores era perfeito. O amor de Éfeso já não amava como antes. O amor de Tiatira amava mais do que antes, mas ainda não era capaz de repulsar o mal. Sim, Tiatira era amorosa, no entanto, fez-se recobra ao mostrar-se indulgente com uma profetisa que, à semelhança da mulher de Acabe, vinha induzindo os santos ao adultério e à idolatria. O espírito de Jezabel continua a rodear o rebanho do Senhor. Vigilância e oração. Nem tudo que parece espiritual vem do Espírito de Deus. Amém? Então nós vemos aqui esse comentário que é muito interessante, essa introdução, para dizer o quê?
que esta igreja ela é parecida com aquela primeira que nós falamos, que é a igreja de Éfeso, que tinha amor e tinha perdido o amor. Que ela tinha o amor e tinha perdido o seu primeiro amor. E aí Deus repreendeu, porque ela tinha um amor e perdeu o primeiro amor. E essa está sendo repreendida, não porque ela não tinha amor, é porque ela tinha demasiadamente o amor. E esse amor não era o amor necessário que era para ser uma igreja santa, porque estava faltando outra coisa. Porque eles amaram de tal forma que acabaram deixando entrar coisas na igreja que não podia entrar. E aí ela conta a história de um personagem que é representativo como a mulher de Acabe. A mulher de Acabe, do rei Acabe, que foi muito conhecida no império, ou seja, quando Acabe, ele era o rei de Israel. Ele era um rei poderoso, que Deus deu para ele um poder muito grande, e ele se desviou da presença de Deus por causa de Jezabel. E ele acabou casando com essa mulher, trazendo ela para o reinado, e ela desviou e levou o povo para o adultério, levou o povo para adorar outros deuses. E se tornou muito famosa, chamada Jezabel. E essa Jezabel é um símbolo de um espírito de adultério, um espírito que entra dentro da igreja e adultera. Porque o adultério, na verdade, ele quer falar sobre o quê? Adulterar é pegar uma coisa verdadeira e fazer ela transformar em falsa. Amém? Às vezes a gente ouve uma palavra, mas a gente não sabe de onde que ela sai. A palavra científica seria a etimologia dela, de onde ela saiu. Então o adultério é pegar uma coisa verdadeira e transformar ela em falsa. Então essa mulher, ela estava entrando na igreja, pegando o povo verdadeiro, estava falsificando ele. Então essa igreja aqui, ela se tornou uma igreja tão boa que ela começou a introduzir outras pessoas dentro da igreja, que não era cristão, ou seja, ela era boazinha demais. Não, pode vir do jeito que você está, pode vir, faz o que você quiser, não tem problema não. E foi introduzindo, e aí essa Jezabel, que é um símbolo falado de adultério, começou a enganar o povo que não tinha problema nenhum, e daqui a pouco estava todo mundo falsificado. A igreja enfraqueceu. Mas nós vamos saber mais sobre isso aqui nas leituras que nós vamos acabar agora nos tópicos de leituras aqui. São 1, 2, 3, 4. Nós temos quatro tópicos, 4 leituras e alguns tópicos. Amém? Rapidinho nós terminamos, porque é fácil de entender pela introdução. A igreja, o primeiro tópico aqui da leitura, primeira leitura, a igreja em Tiatira. Vamos falar sobre a igreja em Tiatira. A cidade de Tiatira, embora rica, Tiatira não podia ostentar a riqueza de Éfeso, nem era tão importante quanto Pérgamos, mas sabia como usufruir do progresso que os romanos haviam trazido à região, ao transformar a Ásia Menor numa província imperial. A sua produção de tecidos, principalmente o índigo, tornou a famosa em todo o mundo. Tiatira fizera-se amada também pelas guildas que agrupavam os profissionais das mais diversas áreas. Era uma espécie de sindicato. Hoje, quem visita a moderna Aksar, na Turquia, depara-se com as ruínas de uma Tiatira que outrora florescente perdera todo o vício ao honrar mais a criatura do que o Criador. Amém? Então é um comentário que nós fizemos aqui, que a leitura que nós fizemos é para falar um pouco da diferença dessa igreja com a igreja de Éfeso e de Pérgamos, que nós falamos sobre elas também, a primeira e a terceira igreja. E falar também sobre a cultura, sobre a indústria, sobre a sociedade
dessa cidade, porque isso é muito importante. Então eles não eram tão ricos como Éfeso e nem como Pérgamos, mas eles tinham uma indústria, tinha um povo que dedicava a uma profissão, tá? Dedicava a um tipo de atividade, e que isso trazia essas pessoas para estar junto nesse pensamento religioso da época, né? Trazia para a igreja. E foi isso, devido a essa formação de estrangeiro, formação de pessoas que era viajante, que passava e ficava na cidade, acabou fazendo com que esta igreja se manchasse da forma que manchou. Mas nós vamos saber disso agora, no tópico 2. A igreja em Tiatira. Vamos continuar. Primeiro nós falamos sobre a cidade, né, de Tiatira. Agora é a igreja. A igreja em Tiatira. É bem provável que o evangelho tenha chegado a Tiatira através de Lídia, evangelizada por Paulo e Filipe, retornou à cidade natal como portadora das boas novas de salvação. Atos 16, 14. O apóstolo haveria de confirmar o trabalho ali, estabelecendo em sua terceira viagem missionária em Atos dos Apóstolos. Então a igreja nasce, né, através de Lídia, que era evangelizada, foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, e que Paulo enviou ela para essa região. Ela morava lá, e lá ela congregou o povo, e lá nasceu a igreja de Tiatira. Amém? Leitura 2, agora. A identificação do destinatário. Filho de Deus, tópico. Aprendendo-se como filho de Deus, o Senhor torna bem patente ao anjo da igreja de Tiatira ser igual ao Pai. Referência a João 5, 18, Filipenses 2,26 e Apocalipse 2,18. Implicitamente, declara-se o cabeça da igreja. Sim, Jesus Cristo é o chefe supremo, incontestável, santo da igreja local. Quanto da igreja invisível, militante e universal, portanto, peregrinamos de acordo com a sua vontade. Isso segundo 1 Pedro de 1 a 17. Amém? O iniciante, ou seja, o onisciente, seus olhos são como chama de fogo. Sim, Jesus, o onisciente, ele tudo sabe, tudo conhece, tudo vê. João 2,25, referência 16:30. Sonda-nos a mente e os corações. Apocalipse 2,23. Portanto, o Senhor sabia muito bem o que se passava na igreja em Tiatira. Nós estamos falando com o olhar de Deus para a igreja, não o olhar do homem, como que ele vê a igreja, como ele era um onisciente. Onisciente, a palavra onisciente é quando a pessoa consegue desvendar o que está passando no pensamento. A pessoa onisciente, ele lê pensamento. Então Deus, o nosso Cristo, ele sabe o que passa no nosso pensamento. Ele sabia o que estava passando na igreja de Tiatira. O que ocorre em nossas igrejas não está oculto aos olhos do Filho de Deus. É tempo de conserto e avivamento. Então o que aconteceu com essa igreja acontece nas igrejas de hoje, que às vezes a gente está sendo liderado por pessoas que às vezes essas pessoas não estão muito importando com aquilo que realmente é necessário para a santidade ou para um caráter, né, cristão, um caráter de pessoa segundo o que o Evangelho nos ensina, e acaba que elas deixam de se envolver com coisas que não são da vontade de Deus, e essas coisas vêm atrapalhar o crescimento da igreja e atrapalhar e fazer esse tipo de adultério, né? Mudar o verdadeiro para o falso, que aconteceu com Tiatira, tá? Número 2, o Supremo Juízo, tópico 2 da leitura 2. O poder
judiciário do Filho de Deus é simbolizado pelo bronze polido de seus pés. Ele é o juiz supremo de todas as coisas, porque todas as coisas foram-lhe confiadas pelo Pai. João 5, 22 e Apocalipse 2, 18. Em breve, pois, Jesus haveria de submeter a sério julgamento tanto Jezabel quanto os que com ela adulteravam. Deus não mudou, continua a julgar os lobos que em sua igreja vestem-se como cordeiro, a fim de levar as ovelhas ao pecado. Mateus 7, 15. Amém? Então, nós observamos aqui que esta igreja, ela estava sendo adulterada, e ela achava que não estava sendo vista o seu adultério, ou seja, não estava patente diante de Deus. Então estava patente, ou seja, estava sendo vista pelo próprio Cristo, porque ele estava vendo. É por isso que ele vai falar isso para João, porque aqui é Cristo falando para João escrever a igreja de Tiatira que está acontecendo com essa igreja. É um despertar para ela. E se vocês observam que ele dá uma oportunidade para ela mudar, Deus, ele está sempre dando oportunidade para a igreja mudar. Ele está sempre dando oportunidade para as pessoas mudar, como igreja. Porque quando a gente fala, pode ser igreja templo, pode ser igreja povo, né? Que é igreja eu. Templo, povo e eu. 3 tipos de igreja: igreja física, igreja povo reunido e igreja nós. Então ele sempre está fazendo isso, desde do Éden. Ele tentou com Adão na igreja de Adão, ele tentou com Noé na igreja de Noé, ele tentou com a igreja de Abraão, quando ele chamou Abraão, ele tentou com a igreja de Moisés no deserto, ele tentou com a igreja da graça, que é a igreja que nós estamos agora, e está tentando, porque esta 7 igreja nasceu na graça, que é a própria presença do Cristo, Filho de Deus. E esta igreja, ele está trabalhando com ela para quê? Para que nós atravessamos para a promessa principal, que é a salvação. Então todos esses períodos, desde o Éden, ele está buscando justiçar o que aconteceu no Éden, ou seja, cometeu a injustiça, transformar em justiça, e a igreja retornar para a salvação novamente, retornar para o Éden, para a vida eterna. Amém? Isso é um comentário diferente, mas só para vocês entenderem o que o Senhor está olhando para a igreja e está observando. Ele está querendo que ela muda. Ele está vendo o adultério, está vendo a igreja verdadeira se transformar em falsa, e ele está vendo isso, mas ele não vai deixar isso desse jeito. É por isso que ele entrou com a providência contra Tiatira. Depois eu vou falar mais o que é Tiatira. Número 3, igreja rica em obra. Antes que o Senhor Jesus censurar o anjo da igreja de Tiatira, passa a destacar-lhes as qualidades. Aliás, Tiatira, conforme já adiantamos, era tão rica em obras quanto Éfeso. Além disso, fizera-se elogiável pelo amor que consagrava a Deus. No entanto, ainda não havia alcançado o padrão de Filadélfia, que nós vamos falar posteriormente. Então ela tinha uma qualidade muito grande em obras, inclusive sobrejava no amor, mas não chegou a ser parecida com a Filadélfia, que foi perfeita. Primeiro, no tópico da terceira leitura, o amor. O amor de Tiatira era maior do que antes, mas ainda não era perfeito. A sua imperfeição não estava em amar os maus, residia no aquece. O que significa aquece? Conceder, consentir e aceitar. Então ela consentia o mal, o amor que tolerava o erro,
ainda desconhece o que é certo. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, diz Jezabel, e a abominação dos que com ela fizeram-se repugnante aos teus olhos. Então, esta igreja tinha tanto amor, mas tanto amor, mas tanto amor, que ela acabou se casando com o pecado, casou-se com as pessoas que não queriam nada com a igreja. Então, esse amor que sobrejou não foi aquilo que era realmente o padrão de Deus, o padrão de Cristo, porque ela acabou perdendo a essência. Então, ela tinha obra? Tinha. A gente sabe que hoje nós temos aí algumas instituições filosóficas, ou pessoas com ideologias, ou até religiões, instituições religiosas, que usam a obra como ênfase maior do trabalho. A obra de fazer, de doar, de não sair distribuindo coisa, comida. As pessoas se satisfazem com isso. Mas a fé e a obra têm que trabalhar junto. E esta igreja perdeu, ela tinha muita obra, mas ela perdeu o contato com Cristo no meio da obra. Perdeu a essência principal. Porque sem o Espírito Santo não tem obra que funcione. Sem Jesus não tem obra que funcione. Então foi isso que aconteceu. Esse amor, ele acabou sendo adulterado. Amém? E o serviço dessa igreja é o número 2. Obreira incansável. Tiatira vinha notabilizando-se no serviço a Cristo em favor dos santos. Apocalipse 2,19. Evangelizava, socorria os mais necessitados e tudo fazia por expandir o reino de Deus, imitando a apostólica Jerusalém. Erguia-se como exemplo para as demais igrejas. Todavia o seu amor carecia de perfeições. Amém? Acabei de falar nisso. Ela se apresentava muito bem, mas o amor dela precisava da perfeição, e a perfeição só se acha no Espírito de Deus. Amém? Então fazer o trabalho para o Senhor é muito bom. Fazer a vontade, fazer o trabalho que o Senhor quer que nós façamos é ótimo, mas nós temos que alcançar aquilo que Jesus nos mandou alcançar, que é a santidade, a perfeição. Amém? E ela passou longe da perfeição aqui. 1 Coríntios 13, referência sobre o serviço. Agora é a fé. Por suas obras, Tiatira demonstra a sua fé, segundo Tiago 2,18. Uma fé, aliás, que não se limitava a um mero assentimento intelectual. Tiago 2,19. A sua confiança em Deus era bem fundamentada. Tinha força não somente para realizar o impossível, mas para mostrar uma perseverança que usava além do limite humano. Amém? Então eles eram bastante esforçados. Eles tinham uma força, e essa fé fazia eles transpor o limite humano. E isso acontece com a gente também. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que a gente não consegue enxergar. E quando a gente exercita a fé, mas exercita fortemente, ela transpassa os limites humanos. Ou seja, quem já ouviu falar do médico falar assim: olha, você estava doente, com câncer, e agora você não tem câncer mais, cadê o câncer? Quem já ouviu falar disso? Já aconteceu ou não já? Já. E o médico vai pensar, por quê? O limite humano é o quê? Que o câncer precisa ser tratado e ele é incurável, mas o limite da fé, ele desaparece, ele transpassa o limite humano. Então a fé faz isso. Amém?
Diz amém. Eu contei para vocês que eu estava com tumor no rim? Contei para essa igreja aqui? Não? Eu contei, eu achei que eu tinha contado. Há um mês atrás, 1 mês e 10 dias, eu fui diagnosticado com tumor no meu rim direito e com algumas sequelas no esquerdo, com alguns microcistos no esquerdo. Isso foi num dia, um simples exame de rotina que eu faço de 6 meses, 6 em 6 meses, para olhar outra enfermidade que eu fico investigando, que é o meu fígado. E aí encontrei o tumor de 5 centímetros. O médico falou: olha, está grande, cresceu muito rápido. Fui para o médico, cheguei no médico, vai tirar uma ressonância. Fui no mesmo dia na ressonância. Eu estava lá, já me passou a ressonância, eu fui lá e já tirei. Aliás, no mesmo dia não deu para tirar a ressonância, porque eu cheguei lá tarde, não deu para fazer. Eu fui 2 dias depois que eu marquei. Aí esses 2 dias eu fui trabalhar com Deus. Falei: peraí, o médico falou que podia ser ou não, tinha que ver, investigar, podia ser ou não. Aí eu comecei a falar comigo mesmo. Falei: peraí, Deus, eu tenho um monte de coisa que o Senhor mandou eu fazer, muita coisa que... Peraí, agora eu vou ter que enfrentar um câncer. Voltei lá e fiz o tal da ressonância. Já tinha na mão um exame que estava falando que eu estava com a biópsia, com esse trem. Aí eu fui lá para fazer a ressonância para saber se era maligno, se não era, o que estava acontecendo. Voltei no médico? Não voltei. Eu não vou no médico, eu vou primeiro nas igrejas, vou pedir oração para os meus irmãos. E eu fiquei nas igrejas, uns 10, 15 dias pedindo oração. Conversando com os irmãos, falou: eu tenho que apresentar no médico de novo, e o médico vai olhar se vai ter ou se não vai ter que fazer uma biópsia, se eu estou ou se não estou. Mas, quando foi sexta-feira passada agora, eu estava numa reunião do meu trabalho. Aí eu fiquei um pouco indignado, porque a minha colega que trabalha comigo foi tirada para passar para outra sessão de trabalho, e eu fiquei sozinho, com 3.000 reeducando de novo na minha disposição, sendo que eu tinha conseguido uma para trabalhar comigo para amenizar. Eles tiram ela, eu contrariei. Eu fui, já falei indignado, falei: olha, eu não sei nem se eu vou voltar aqui segunda-feira, porque eu tenho que passar por uma cirurgia para tirar um tumor, e eu não sei se eu volto daqui 30 dias ou 40 aqui. Aí eles assustaram, porque eu não sabia da minha situação. Eu dignei e falei. Terminou a conversa, tudo, terminou a reunião. A colega me chamou, que está passando por crise na família, porque o pai está com câncer. Muitos dias eu sei disso, que ela tem falado, mas ela nunca falou o que era do pai, o que era, só falava que ele estava com câncer, estava no Araújo Jorge para fazer um exame e tal, fazer cirurgia. Aí ela veio falar para mim assim: uai, senhor Divino, o senhor também está com câncer? Eu falei: o quê? Ué, o senhor também? Porque o meu pai também está igual ao senhor, do jeitinho que o senhor falou. Primeiro ele foi lá fazer um exame, chegou lá, viu o tumor, e depois já foi, agora já está marcado, está lá, já está tomando quimioterapia. Quando ela falou isso, foi a mesma coisa de cavar um buraco e jogar eu dentro. Para você ver o que é. Eu saí de lá e fui para dentro do meu carro, comecei a falar com Deus: Deus, acabei a carreira para... O que é que o apóstolo Paulo falou? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a... Falei com Deus, eu tinha marcado para ir no médico na segunda. Isso era na sexta. Eu liguei para a secretária do meu médico, perguntei para ele: aonde ele está? Aí ele está lá no Eurocenter. Eu falei: eu posso ir lá? Ele vai estar lá até 4h30. Se eu chegar lá até 4h30, isso era 2 horas da tarde. Eu saí de lá do meu trabalho e fui lá no médico. E eu não estava protelando. Falei: agora eu vou lá. Porque a menina já jogou terra em cima de mim, porque ela já matou o pai dela, né? Agora queria matar eu também. Aí eu fui lá. Cheguei lá, entrei na sala do médico, fui o último a ser atendido. Ele perguntou para mim: e aí, o senhor fez os exames? O senhor demorou demais, o senhor estava tão ansioso. Por que demorou desse tanto para trazer o resultado? Joguei o resultado em cima da mesa e ele começou a olhar. Ele começou, pegou a ressonância e pegou o outro que eu fiz, que o outro médico fez. Mandou chamar mais 2 médicos e ele olhava. Ele falava: mas olha aqui. Aí esse aqui falava: e isso aqui? E esse negócio aqui? Eu... Chama mais outro, chamou outro. O que é isso? O que é isso? Mas isso aqui? Meu Deus, já estou morto. Seu Divino, o senhor está
vendo esse negócio aqui? Eu não sei, doutor, eu vou morrer? É maligno? Não, senhor divino, olha aqui. Aqui o senhor tem um tumor, mas aqui o senhor está cortado. Foi tirado um pedaço. O senhor não tem nada. Está mostrando a ressonância, o lugar onde estava, mas não está mais. Jesus fez a cirurgia. Jesus foi lá e falei, e aí, doutor? Você não tem tumor aqui não. Você está entendendo o que é Jesus? O médico ficou perguntando, não sabia o nome que deu na ressonância. O que é isso aqui? Mas aqui tinha, aqui não tem, cadê? É o sobrenatural. A fé sobrepõe as coisas naturais. Isso aconteceu na minha vida há um mês agora. Há uma semana isso aconteceu, foi agora, esse final de semana. Para Deus me aumentar mais ainda a minha fé. Quem pode bater umas palmas para esse Jesus aí? Aleluia. Essa igreja tinha isso. Ela tinha essa fé. Mas afinal de contas ela perdeu. A obra, a fé e as coisas que ela se apresentava não foi suficiente. Não foi suficiente para que o Senhor Jesus desse para ela o que era de direito. Amém? Diz amém. A paciência, número 4. A paciência é a virtude que nos capacita a suportar o insuportável. Romanos 5,4. Sabendo que justamente com a luta, ou seja, juntamente com a luta, o Senhor vem com o escape, sempre oportuno. 1 Coríntios 10,13. E é por isso que o anjo de Tiatira mantinha-se perseverante e calmo. Ele estava perseverando, estava calmo, estava paciente. O número 5, a abundância em obra. O anjo da igreja de Tiatira jamais se mostrou remisso. Jamais se mostrou remisso. É isso mesmo? Tiatira jamais se mostrou remisso. Trabalhando e esforçando-se cada vez mais, foi elogiado por Cristo, por ser as suas últimas obras mais abundantes do que as primeiras. Apocalipse 2,19. Se as primeiras eram boas, as últimas tinham marca de excelência. Amém? Então você vê que essa igreja está muito maravilhosa. Tudo perfeito. As últimas obras maior que as primeiras. Então dá para ver que estava em fase de fase. Agora nós vamos ver aqui o número 4, que é Jezabel, as profundezas de Satanás. Não obstante igualáveis virtudes, o anjo da igreja de Tiatira foi reprovado por Cristo por estar tolerando uma mulher que, se dizendo profetiza, encontrava-se a desencaminhar os fiéis à idolatria e à prostituição. A Jezabel de Tiatira, idolatra e adúltera, assim era a mulher de Acabe, conhecida entre as tribos de hebreias, por causa de sua reputação. Ela serviu para nomear a profetisa que em Tiatira induziu os homens ao adultério e à apostasia. Curiosamente, Jezabel em hebraico significa casta, mas em nada diferencia ela de uma rameira. Isso é o significado de Jezabel na língua hebraica: casta ou rameira, né? Número 2, o ministério de Jezabel
apareceu em Tiatira com uma nova doutrina que, em essência, era a velha mentira do diabo. Gênesis 3, 1, 5. Apresentou um ensino novo, uma unção nova e, quem sabe, até um método novo de crescimento da igreja. Nos bastidores era tudo isso conhecido como a profundeza de Satanás, Apocalipse 2, 24. O que parecia uma nova revelação era, na verdade, o engano antigo e caduco que levou os nossos pais à ruína. 2 Coríntios 11, 3. Além de profetizar, Jezabel antecedera a categoria de mestra na igreja. Profetizando e ensinando, seduzia todos com a sua doutrina, como lhe foram possível tamanha acessão sobre o ministério, não havendo ninguém que lhe esbarrasse os passos. Ela transtornou todo o redil e comprometeu a ortodoxia e a pureza da igreja. Amém? Amém? Então está falando aqui de quê? Aí está falando da Jezabel, está falando dessa mulher, dessa prostituta, dessa pessoa. Mas aí você vai entender o que é Tiatira. Tiatira, ela imperou a igreja, ela está baseada no princípio, no início, que a igreja, que nós vamos chamar de Idade Média, que perdurou durante 400 anos aproximadamente, esse período de Tiatira. Vou falar de tempo, como se 4 séculos de Tiatira foi o início da igreja. Não sei se vocês ouviram falar da Inquisição. Quem já ouviu falar da Inquisição? A Inquisição foi um período na qual houve uma guerra contra os pagãos e a igreja, que eles pegavam as pessoas que se diziam que não era católico, que não era cristão, eles botavam fogo neles em cima da praça, tacavam fogo, colocavam eles como bruxo, bruxa. Então houve uma guerra nesse período. E a igreja casou-se com o Estado. A prostituta aqui, ela simboliza o próprio Estado. Ela casou-se, ela separou e ela deixou que o Estado entrasse, casou com o Estado, transformou na igreja romana universal, que hoje é chamada de igreja católica. Naquele período, a igreja, ela se transtornou tanto, mas tanto, que ela só pensava em dinheiro, em riqueza, em crescer mais. E começou a se adulterar, começou a se fazer podridão, e aconteceu. E nesse período que foi profetizado Tiatira, que Jesus falou que ia acabar com essa prostituição, foi onde nasceu dentro da igreja um homem chamado Lutero, que fez a revolução, que nós vamos chamar de revolução do protestantismo. Você vai ver isso nas histórias, em livros que vocês vão ler, ou talvez já ouviram falar. Esse Lutero, ele nasce dentro dessa igreja de Tiatira. Ele nasce dentro da própria igreja católica. Está escrito um livro lá que ninguém lia. Quem lia eram só as pessoas que estavam lá. E eles cobravam das pessoas até mesmo um céu para morar. Eles diziam assim: olha, se vocês quiserem morar no céu, se quiser comprar um lote lá, nós vendemos para vocês. Se vocês quiserem que o seu ente querido não sofra no purgatório, aí eles tinham um purgatório que deixava esse povo queimando, machucando, sendo castigado. Nós vendemos para você, você paga uma mensalidade e esse parente seu não vai mais sofrer lá. E aí, provavelmente, esse menino Lutero leu na Bíblia que a fé é que fazia a diferença, que a salvação não era por obra, não era pelas coisas, não era por dinheiro, era pela fé. E foi onde que ele descobriu lendo, porque ele conhecia a literatura, ele sabia ler na linguagem que estava escrita a Bíblia, e ele fez uma transformação em alemão na época, no idioma daquela região. Ele escreveu 91 teses ou teorias falando contra essa igreja de Tiatira, esse período, essa igreja católica do período. E houve-se uma evolução total, e foi um massacre, porque aí
morreram mais de milhões de padres, rabinos naquela época, porque houve uma confusão total. Se vocês lerem a história, vocês vão entender isso, porque é esse período que é o período de Tiatira, que nós estamos falando aqui, que houve essa revolução. Aí Tiatira acaba, morre Tiatira, e inicia uma outra igreja, que essa igreja agora, ela vai transformar em Filadélfia lá na frente, porque é a igreja da fé. Mas essa fé, depois dessa fé, ela nasce, depois dessa fé vai morrer também, mas nós vamos falar nisso na próxima leitura que nós vamos fazer, amém? A obra de Jezabel, só para nós finalizar, através de seus ensinos, as profecias, a profecia perversa de Jezabel induz alguns homens à idolatria, ao adultério. Muita vigilância, não são poucos os que, sob o manto de uma espiritualidade afetada, desviam os fiéis à prática vergonhosa e abomináveis. Cuidado com o rebanho que o Senhor lhes confiou. Zele pela sã doutrina e pelos bons costumes. Jamais permita que o lobo lhe devore as ovelhas, utilizando-se de seus púlpitos. Amém? Isso aqui é um conselho que está terminando aqui sobre as obras de Jezabel. Conclusão: a sua misericórdia, Deus concedeu um tempo de arrependimento a Jezabel e aos que com ela pecaram. Apocalipse 2:21. Buscaram eles o favor do Senhor? Não temos o desfecho dessa história, apesar de estarmos em plena era da graça. O Deus do Antigo Testamento não mudou. Se ele puniu Acã, não deixou impune Ananias e Safira. Busquemos, pois, no Deus de amor, a perfeição de nosso amor. Não basta amar mais do que antes, é urgente amar como nunca, perfeita e integramente. O perfeito e íntegro amor, embora suporte os maus, não pode tolerar o mal. Apesar de amar o pecado, não pode indultar o pecado. Amém? A palavra indultar significa privilegiar, suavizar a punição. Amém? Todos falam amém. Próxima aula, Sardes. Amém? A igreja de Sardes é aquela igreja que vai nascer depois que a igreja católica cai. Não é a igreja católica, mas é a igreja de Tiatira, que ela se desfaz, esse desfecho, e vai nascer uma igreja que daqui a pouco vai se transformar em Filadélfia. Vamos ficar de pé, aleluia, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Quem deu para entender um pouquinho da história de Tiatira, fala bem. Que maravilha.